Olá, seja bem-vindo ao curso básico de teologia e nós estamos conversando sobre a história do cristianismo. Nós vamos conversar hoje sobre a consolidação do cristianismo. Só para você entender o pano de fundo, né, relembrar o pano de fundo do que está acontecendo dentro do Império Romano, desse movimento cristão, o contexto religioso é o seguinte: você tem uma pluralidade religiosa muito grande, das religiões pagãs, né? A gente conversou sobre isso, as religiões de mistério, as religiões agrárias, a magia e etc. Você tem também movimentos sincréticos que estão tentando se infiltrar dentro do cristianismo, como por exemplo o gnosticismo. Vale a pena você se aprofundar um pouco mais nisso e talvez uma das aulas de teologia do curso, um dos professores vá se aprofundar um pouco mais nisso. Você tem movimentos heréticos, né, heresias que estão tentando também se infiltrar dentro do movimento cristão que está surgindo, como por exemplo o marcionismo e o montanismo. E além disso tudo, além de toda essa pressão, vamos dizer assim, teológica, na questão do conhecimento, da formação da doutrina do cristianismo, você tem um movimento de severas perseguições que estão acontecendo. E a pergunta que fica, né, como é que o cristianismo continua a crescer apesar desse contexto? A gente costuma dizer que são alguns fatores que vão consolidar ou vão contribuir para a consolidação do cristianismo. E a gente vai conversar nessa aula e nas próximas aulas sobre alguns desses fatores. Eu quero hoje começar falando um pouquinho sobre o primeiro desses fatores, que são os escritos dos chamados pais apostólicos. E aí eu quero chamar a sua atenção porque muita gente confunde pai apostólico com pai da igreja. Não é a mesma coisa. Ainda que um pai da igreja possa ser também um pai apostólico, são grupos distintos, né? Quem são os pais apostólicos ou o que são os escritos dos pais apostólicos? Geralmente são textos escritos por uma geração que sucedeu os apóstolos. O pai apostólico é aquele que é um líder da igreja cristã primitiva, que faz parte dessa geração que vai suceder essa primeira geração de apóstolos e que vai ter algumas características muito interessantes. Por exemplo, os seus escritos são intensamente pastorais. A preocupação do pai apostólico não é com a teologia, não é com a doutrina, mas é em estimular, em apoiar o cristão, principalmente a perseverar na fé durante a perseguição. Então, essa é uma marca do escrito ou dos escritos do pai apostólico. São marcas que vão deixar muito claro. O pai apostólico ele faz parte de uma primeira geração, né, depois dos apóstolos, e também o teor do seu escrito é sobre uma questão pastoral. Por exemplo, deixa eu ilustrar isso para você, deixa eu fazer uso do exemplo. Você pode trabalhar, eles trabalhavam a questão da necessidade de comunhão, por exemplo, o cuidado mútuo entre os cristãos. Os pais apostólicos vão escrever textos sobre cuidado com as facções e com as heresias e também a fidelidade em meio à perseguição. Um documento interessante dos pais apostólicos, ou que está ligado aí aos pais apostólicos, talvez você já tenha ouvido falar, que é a Didaquê, ou o ensino dos 12 apóstolos. É um documento que data aproximadamente aí, do ano 150 da era cristã e que vai ser atribuído, né, aos 12 apóstolos. Obviamente a gente não tem como garantir a autoria ou que eles tenham sido escritos pelos 12 apóstolos, mas esse documento ele foi construído durante esse período para solidificar mesmo a fé desses primeiros cristãos. Então ele vai falar, por exemplo, o que é Didaquê, sobre o que a Didaquê vai falar. Por exemplo, sobre a santificação, sobre os dois caminhos, né, deixando muito claro que um é o caminho da vida e o outro é o caminho da morte. A Didaquê também vai falar sobre as instruções para o culto cristão, com a menção da prática do batismo. Então, no Didaquê, que é um documento aí por volta do segundo século, vai se recomendar o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por imersão ou aspersão, de acordo com o local. O Didaquê vai falar também sobre a questão do jejum, da ceia do Senhor, das orações, e ele termina com uma série de exortações sobre como provar se mestres e profetas itinerantes seriam cristãos verdadeiros. Então, o primeiro fator, né, o primeiro grupo que é importante para essa consolidação do cristianismo, para que essas heresias, para que esse movimento sincrético não se infiltrasse na igreja, não contaminasse o conteúdo da essência do cristianismo, são os pais apostólicos.
Então, para você ter isso muito claro na sua mente, né? Pai apostólico, ele faz parte da primeira geração de líderes cristãos depois dos apóstolos. E o conteúdo dos seus escritos é eminentemente pastoral. Há pouca preocupação teológica. A preocupação é da perseverança durante a perseguição e com cuidados mesmo, de manter a fé, de manter a fidelidade ao Senhor, do cuidado mútuo, a comunhão da igreja. Então, esse é um primeiro fator. Isso vai fazer com que, mesmo no meio da perseguição, mesmo no meio da dificuldade, da adversidade, a igreja pudesse manter a sua unidade. Inclusive, o Didaquê tem essa importância, com algumas regras lá, alguns princípios, para identificar se aquele camarada que chegou de viagem, de passagem, e se dissesse um profeta do evangelho, né, de acordo com o conteúdo da mensagem dele, aquilo que ele pregasse, o Didaquê trazia alguns parâmetros para esses cristãos, lembrando só, deixando muito claro, que não havia Novo Testamento, não havia nada disso, não havia Bíblia, né? O cristianismo está começando como movimento e esses escritos têm um papel muito importante nesse processo. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. É uma alegria muito grande nós apresentarmos a você a Faculdade Teológica Batista de São Paulo, que desde 1957 tem capacitado líderes, homens e mulheres, para que conheçam a palavra de Deus, para que conheçam a teologia, para que conheçam a prática ministerial e também saibam interpretar esse mundo para a igreja. Venha conhecer a faculdade, venha assistir uma aula aqui conosco sem compromisso. Bom, nós estamos falando sobre os fatores que vão contribuir para a consolidação do cristianismo. Junto com os pais apostólicos, a gente tem os pais da igreja, né? E como eu disse, tem gente que faz confusão com isso. Qual é a característica de um pai da igreja? Ou quem é o pai da igreja? Geralmente é um escritor, um pastor, um teólogo da antiguidade cristã, não necessariamente da primeira geração, depois dos apóstolos, que é considerado pela tradição como testemunho de fé autorizado, né? Como é que a igreja define um pai da igreja? Como ele é caracterizado como pai da igreja? Existem 3 características que definem o pai da igreja. A primeira delas é a ortodoxia de doutrina. Aquilo que ele escreve ou sobre o que ele escreve tem que ser algo ligado à essência da doutrina cristã, à ortodoxia da doutrina cristã. O segundo fator é a antiguidade. Quanto mais antigo, quanto mais próximo, né, do período neotestamentário, maior a probabilidade desse indivíduo ser considerado um pai da igreja. E um terceiro elemento, uma terceira característica, é justamente a santidade de vida. Então, o que vai definir historicamente um pai da igreja, alguém como um dos pais da igreja, são essas 3 características: ortodoxia de doutrina, antiguidade e santidade de vida. A gente pode destacar alguns dos pais da igreja importantes aí, sobre os quais você já tem ouvido falar e vale a pena pesquisar: Eusébio de Cesareia, Ambrósio, Jerônimo, Cipriano de Cartago, João Crisóstomo, Clemente de Alexandria e Orígenes. E eles têm papéis muito importantes. Por exemplo, quando a gente fala de João Crisóstomo, né, que foi patriarca de Constantinopla, aí para você ter uma referência, né, a data dele é entre 344 e 407 da era cristã. O João Crisóstomo é considerado o maior pregador da igreja primitiva, né? Vai lutar muito a favor dos pobres e de uma vida cristã muito submissa. Você tem Jerônimo, né, que tem um papel muito importante na tradução do texto bíblico, a tradução da Vulgata. A data aí para você se localizar é entre 348 e 420. Ele era tradutor, escritor e polemista, e a tradução para o latim se tornou conhecida como a Vulgata, ou seja, né, a língua das pessoas comuns. Vulgus é a expressão latina para comum. Então ele faz a tradução do texto bíblico para a linguagem comum, para que as pessoas pudessem ter acesso à escritura. Embora no primeiro momento a Vulgata não tenha sido aceita, né, eventualmente ela se tornou o texto oficial do cristianismo
ocidental. Clemente de Alexandria também é bastante conhecido, a data aí para você, entre o ano 150 e 215 da era cristã. Ele foi professor da escola de Alexandria e tem sido considerado o fundador da chamada teologia especulativa. E um outro que vale a pena também chamar a atenção é Orígenes, né, que viveu entre 185 e 253 da era cristã, que também foi professor nessas escolas catequéticas de Alexandria e de Cesareia. Ele escreveu a primeira teologia sistemática cristã, né, e vai dedicar bastante tempo ao estudo do Antigo Testamento, e é quem vai introduzir esse método alegórico de interpretação da Bíblia, de usar alegoria, etc. Então, eu estou dando aí dicas para que você, caso queira se aprofundar, vale a pena estudar esses teóricos aí, esses pais da igreja, que tem um papel importante nessa organização e estruturação, inclusive, da teologia cristã. O que marca, então, um pai da igreja, né, como característica? Uma marca interessante é que o escrito dele, ele tem uma preocupação teológica, uma preocupação doutrinária. Diferente do pai apostólico, o pai da igreja tem a preocupação de manter a fidelidade doutrinária, de defender a fé cristã dos ataques tanto dos movimentos sincréticos, que tentam misturar o cristianismo com outras religiões, quanto dos movimentos heréticos, que tentam deturpar a doutrina do cristianismo. Então, os pais da igreja têm esse papel de manter a fidelidade doutrinária, daquilo que Jesus e os apóstolos ensinaram, pregaram, e isso fez com que a doutrina do evangelho, a doutrina cristã, para ser mais específico, não se corrompesse, não se contaminasse. E apesar de toda a tentativa de contaminação, de ataques, etc., né, a gente pudesse ter a certeza de que até hoje o que nós recebemos nas Escrituras, no Novo Testamento, e enquanto doutrina e teologia cristã, realmente é aquilo que está baseado no ensino de Jesus, do apóstolo Paulo, de Pedro, enfim. Então, esses são os dois primeiros fatores que vão contribuir para a consolidação do cristianismo e a sua expansão, apesar de todo aquele contexto que a gente falou, tanto de paganismo, de sincretismo, de tentativa de heresias e perseguição política. Os pais apostólicos têm uma importância muito grande na questão pastoral, e os pais da igreja têm uma importância muito grande na questão teológica e doutrinária. Né? E como é que eles faziam isso? Escrevendo cartas à igreja, escrevendo documentos. É a mesma prática que a gente tem no Novo Testamento, né? Com Paulo, Tiago, Pedro, escrevendo cartas à igreja. Esses líderes cristãos dão continuidade a esse trabalho através de documentos, através de cartas, com esse papel muito importante para a consolidação do cristianismo. Mas há alguns outros grupos que vale a pena a gente conhecer, principalmente no que está ligado à defesa da fé. Mas isso é papo para a nossa próxima aula, eu espero te encontrar lá. Um grande abraço!